A gente vai poder lembrar, não do coelhinho, nós vamos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Não é uma maravilha? É uma bênção, gente. O plano de salvação. Mas melhor do que morrer na cruz por nós, Ele ressuscitou. Aleluia! E Ele vivo está. Glórias a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 23. Vamos aprender um pouco da sabedoria. E a gente tem dito aqui que é importante que você leia toda a Bíblia, mas eu realmente estou convencido de que se você, como crente, decorar Provérbios e entronizar ele, e botar ele dentro da sua vida e fazer de Provérbios uma regra na sua vida, você será um cristão firme e verdadeiro. Vamos lá? Capítulo 23. Quando você se ausentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encorte a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias de quem lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Eu estava falando disso hoje com Samuel. Aninha é forte. Castigue a você mesmo com a vara, assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará e de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela ficará de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho,
quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos serão como estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez. O Provérbios fala tudo, né, gente? Não precisa nem o pastor, não precisa nem a gente vir aqui na frente. Cara, não beba, não faça isso. Está aqui, está tudo aqui para você. Vamos orar? Queria que você ficasse em pé. Agradecer a Deus por a gente estar na casa do Senhor, para louvar, para exaltar o seu santo nome. Senhor nosso Deus, eu quero colocar agora a vida das pessoas que estão aqui nas tuas mãos, Senhor Deus, que vieram talvez cansadas, talvez oprimidas, Senhor Deus, mas que o Senhor nesse momento possa confortar os seus corações, que a gente possa colocar as nossas mentes no Senhor, para poder, Senhor Deus, te louvar, te adorar, Senhor Deus, e engrandecer o seu santo nome. Senhor Deus, que possamos aprender da tua palavra nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com os corações alegres. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem estiver para participar do Vida Cristã, o pessoal já estão lá nas tendas. Você que está matriculado no Vida Cristã. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória.
Aleluia. Como é bom louvar o Senhor, né? Podeis assentar. Eu acho que foi o Cleito que estava me mostrando essa história. Eu não sei se foi no culto passado. A gente estava ali e ele me mostrou. E eu senti a vontade hoje de ler um pedacinho dela para você. Depois você pode, talvez em casa, ler ela inteira. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo 36. Êxodo 36. É um sonho, sabe? Isso aqui, se um dia acontecer, é um sonho. Assim, já está? Êxodo 36. Assim Bezaleel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estava disposto a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Não é fantástico? Isso aqui é fantástico, gente. O pastor Valmir chegar aqui na frente no domingo e falar assim: gente, chega, já deu, não precisa trazer mais não. Mas era um povo que tinha o coração completamente naquilo ali. Eles não mediam esforços para que a obra do Senhor, era a primeira coisa na vida deles. Então eu acho que eu tenho certeza. Uma vez eu ouvi uma história que falava assim, que hoje, antigamente os homens eles moravam em tendas, não era? O povo de Deus estava sempre em tendas. A gente conheceu as tendas lá, né, Cleito, em Israel. E o povo morava naquelas tendas. E o altar, quando eles iam fazer o altar para o Senhor, era altar de pedra, né? Aquele altar, juntavam as pedras ali e faziam um altar para o Senhor. E o pregador naquela noite ele fazia uma alusão, fazia um comparativo com hoje. E hoje geralmente é assim: nós temos casas de pedra e bem firmes mesmo, mas o nosso altar muitas vezes é uma tenda fraquinha. Então que a gente possa ser fiel ao Senhor, que a gente possa ser fiel no pouco, para que sobre o muito Ele coloque a gente. E Ele coloca, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala, é promessa do Senhor. E eu tenho aprendido que promessa do Senhor é promessa dEle. Ele não é homem para mentir. Não é verdade? Ele não é homem para mentir. Ele está dizendo: se você cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. É assim que Ele fala. E eu tenho certeza que se você colocar isso no seu coração, e que se você realmente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, você será abençoado. Eu não tenho dúvidas disso, porque não sou eu, não é o Cleves falando de prosperidade aqui na frente não. É o que a palavra de Deus diz para a gente. Eu vivo isso na minha vida. O Cleves é rico? Não. O Cleves não é rico, mas eu vivo bem. Feliz. A doença não chega na minha casa. Graças a Deus. E se chegar, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Não tenho dúvidas disso. Então, coloque a sua vida, coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor. E não tenha dúvidas de que Ele vai te abençoar. Amém? Vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas com alegria. Amém? Vamos lá.
Vamos se colocar de pé, igreja. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida que nós sabemos que vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, ao Teu templo, Senhor, para que Tua obra se complete, Senhor. Senhor, nos use como instrumentos Teus, Senhor, para ir e fazer a Tua obra, Senhor, mas que o nosso nome morra com o nosso corpo, Senhor, e que o Teu nome permaneça em tudo que nós fizermos, Pai. Senhor, quebranta nossos corações, Senhor, prepara nossos corações e nossas mentes para a palavra que nós vamos receber hoje, Pai. Que isso seja edificante na nossa vida, Pai. Senhor, nos rendemos, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Pai, que Tu use como Tu queres, Pai. É isso que nós te pedimos e por tudo já agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém.
Poder sentar. Irmãos, temos aqui um convite lindo da nossa irmã Renata Sena, esposa do Silvio Sena. Estará colando grau agora, no dia 25/3, às 19h30, no auditório da ATM. Vamos nos alegrar, né, com a nossa irmã, que está vencendo mais essa etapa na vida dela. E é um incentivo para a gente, né? Depois de todos os filhos aí, rapazes, hoje, fazendo faculdade, e ela se formando. É uma bênção. Então, dia 25, às 19h30, no auditório da ATM, a nossa irmã Renata Sena estará se formando. Se ainda tiver alguém aqui no auditório que vai fazer o Vida Cristã, o pessoal está reunido lá nas tendas. Ainda dá tempo de você correr para lá e pegar a sua aula. Amém? Eu queria convidar também todo mundo, você que não vai viajar, você que como eu vai ficar aqui. Domingo, gente, nós vamos comemorar, né, a ressurreição do nosso Cristo. E com o tema do culto, Ele está vivo. Amém? Então, convide seus amigos, vai ser bem legal, um culto bem animado, né? E com algumas novidades aí, você venha, traga seus colegas, que vai ser um culto evangelístico, um culto maravilhoso ao nosso Rei, porque Ele está vivo, um culto alegre, amém? Então, convide seus amigos, domingo, 17h30, em nome de Jesus, com ar-condicionado. Eu ouvi um glória a Deus aí? Em nome de Jesus. Queria chamar o pregador dessa noite, pastor Cleito, estará trazendo a mensagem. Continue orando pelo nosso pastor Valmir. Ele pegou a estrada, está indo para o Rio de Janeiro, de carro. Então ore por ele. Está indo tranquilo, ele só tem que estar lá sábado, então ele está indo de boa, né? Mas ore por ele, para que os anjos guardem, para que o Senhor guarde. Vamos orar pelo nosso pastor Cleito. Senhor nosso Deus, coloca a vida do pastor Cleito agora nas tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor possa usar a vida dele, Senhor Deus, para trazer a mensagem nessa noite, que da sua boca possa sair, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para os corações das pessoas que aqui estão. Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, e te pedimos, amém. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? Queridos, nós estamos numa série de estudos, investindo em grandes relacionamentos. O pastor já ministrou sobre o alvo da vida, o alvo da nossa vida, sobre o poder da paciência. E hoje nós vamos para a terceira mensagem, um tanto desafiadora, que é o melhor dos outros. O melhor dos outros requer convivência, requer relacionamentos. E hoje nós já estamos nesse desafio, nós vamos lapidar algumas coisas que a gente tem que melhorar. Porque o pior dos outros é fácil para a gente ver, né? É mais evidente. Quando você convive com as pessoas, você tem a tendência a rotular as pessoas. É difícil, fulano é complicado. Evidencia aquilo que é negativo, mas aquilo que é positivo a gente tem que conviver. Tem que ter relacionamentos, tem que conhecer as pessoas para a gente conhecer aquilo que há de bom nas pessoas. Para ver o melhor dos outros, temos que ter um olhar de paciência, um olhar de amor e entender que o nosso negócio é gente. Se o nosso negócio é gente de todo tipo, gente fácil de lidar, gente complicada, gente difícil, mas é gente que Deus quer que a gente se relacione, que a gente cuide. Relacionamentos definem a nossa vida, queridos. Relacionamentos determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Os relacionamentos determinam onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Eu queria que a Mara soltasse o vídeo. Estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, e quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chega primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam. Vai dar para rodar?
1 Coríntios 13, na hora que estiver pronto, você dá um sinal aí, Mara. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz que o amor é bondoso. O amor é bondoso. Romanos 15, versículo 2, diz que cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. O versículo 4 de 1 Coríntios também diz que o amor procura ser construtivo. Olha, isso tudo tem a ver com relacionamentos. O amor é bondoso. E o que é ser bondoso? É você amar com ação, misericordioso. Se você ama com palavras, esse não é o amor que nós aprendemos com o nosso mestre. É amar com ação. O amor é bondoso. Vários tipos de lições você já deve ter tido ao longo da sua vida. A Renata vai se formar agora em Direito. Você deve ter feito faculdade de medicina, você deve ter feito algum curso de capacitação, você frequentou uma escola para uma formação em português, matemática, enfim. Vários tipos de disciplinas são ministradas ao longo da nossa vida. Alguns já fizeram aula de música, eu creio que o Erlon já fez aula de culinária, né? Curso de culinária, cozinha muito bem. A nossa sociedade, ela crê muito na educação continuada. E isso é bom, não é ruim não. Embora seja muito, muito bom, a área da nossa vida que não tem uma escola, um curso de formação. Quem aqui já frequentou um curso de formação de relacionamentos? Ninguém, né? E talvez essa seja a área mais importante da nossa vida. Porque todos os demais cursos que você for fazer na sua carreira, na sua vida acadêmica, na sua vida de estudante, você tem que se relacionar com pessoas. E às vezes nós não sabemos como nos relacionar. Às vezes a gente tem a tendência a romper relacionamentos, porque a gente acha que é difícil lidar com aquela pessoa. Casamentos têm se desfeito com facilidade, porque fica insuportável, fica difícil o relacionamento. E tudo passa pela base do amor. A nossa série, ela toda vai se resumir no amor. Aquele amor que tudo crê, aquele amor que tudo suporta. E para você se relacionar com pessoas, você tem que amar as pessoas. Precisamos aprender a amar, e é por esta razão que estamos fazendo essa série, aprender a amar. Esse é o nosso desafio. 1 Coríntios 13, 4 diz que o amor procura até ser construtivo. O amor procura uma forma melhor de melhorar a vida das pessoas. As nossas ações devem pretender o bem dos outros, na medida em que a ajudamos a formar o seu caráter. Romanos 15, versículo 2. Existem pessoas, queridos, que têm muita facilidade para colocar os outros para baixo. Pessoas que só vê o ponto negativo. Aqui eu estou falando para pais, para mães, para irmãos, para amigos. Eu estou falando para líderes, para líder de pequeno grupo. E quantas vezes a gente já ouviu isso? Fulano é difícil demais. Fulano é complicado. Fulano não quer nada. Não que você vai ser falso, falar para a pessoa, é uma pessoa que tem uma falha, tem uma dificuldade, e você vai falar, não, a pessoa é tão boa. Você não vai ser hipócrita. Mas o apóstolo Paulo falou que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E depois a gente se arrepende daquilo que a gente faz de forma negativa. Aí vem outra pessoa e toca o dedo na ferida. A motivação porque você vai lidar com essa pessoa, a gente vai meditar hoje a respeito disso. Deus nos chama para colocar as pessoas para cima e não colocar as pessoas para baixo. Esse é o papel do capiroto e dos seus anjos. A pessoa está com dificuldade, a pessoa está com luta, está em formação de caráter, comete um erro, aí vai lá e você fez isso, você é assim, você é assado, só apresentando os pontos negativos da pessoa. E nós somos chamados pelo Senhor Jesus para sermos diferentes. Para quando a pessoa pisar na bola, para quando a pessoa fizer uma coisa errada, ele fala, meu irmão, mas vamos por aqui, o caminho aqui é esse. E saber que as pessoas têm potenciais, porque todos nós somos dotados de capacitação por Deus, todos nós somos dotados de talentos e de dons. E que às vezes não são exercidos porque as pessoas se sufocam de tanta pressão, apontando os seus erros, as suas falhas e as suas dificuldades. A mensagem de hoje é para todos, pai, filho, os irmãos, aquele que tem empregado, aquele que tem patrão, aquele que lidera o pequeno grupo, principalmente, né? Aqueles que são liderados no pequeno grupo, todos nós temos que nos relacionar com pessoas. Ninguém aqui é uma ilha para viver sozinho. Ninguém aqui pode viver sozinho e nem consegue viver sozinho. Você tem que lidar com pessoas.
Pessoas ao nosso redor que queremos que cresçam, queremos despertar nelas o que há de melhor. Todos nós temos esse tipo de gente. E nós vamos examinar quatro coisas que podemos dar às pessoas para que edifique o melhor que há nelas. Você ajuda as pessoas a crescerem pela bondade e não pela crítica. A crítica, dizem de crítica construtiva e crítica destrutiva. O motivo da sua exortação ao seu irmão, ao seu próximo, ao seu filho, tem que ser de ajudá-lo, de abençoá-lo, e não para apontar o erro dele apenas. Não para falar para ele no que ele errou, porque ele sabe no que ele errou, ele sabe da dificuldade. O pastor, ele gosta de fazer uma brincadeira aqui, ó. Você tem que pegar 5 pessoas que não dependem de você financeiramente e nem emocionalmente. Pega 5 pessoas conhecidas suas e fala para elas assim, ó, eu queria que você apontasse quais são os meus defeitos, as minhas falhas, para que eu pudesse melhorar. É um desafio, não é, a gente fazer isso? E será que a gente estaria pronto para ouvir o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar? Mas seria bom se nós fizéssemos isso. E nós temos condições de fazer isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu tenho um amigo que eu considero muito, eu tenho um pastor, eu tenho um companheiro onde eu posso compartilhar com ele as coisas, e ele fala para mim, ó, Cleiton, mas você tem que mudar nisso, porque assim é difícil, e nós crescemos juntos. E esse é um desafio para todos nós. Bondade é dar às pessoas o que elas precisam, queridos, não o que elas merecem. Deus foi bondoso com a gente, porque Ele nos enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, porque nós precisamos da redenção. Mas o que nós merecíamos era outra coisa. Jesus deu às pessoas as mesmas 4 coisas que você precisa aprender a dar se você quer ser um edificador de pessoas. Se você quiser despertar nelas o que há de melhor em suas vidas. Nós falamos aqui, às vezes, pode ser até de forma mecânica, o nosso negócio é gente, mas isso é muito profundo. Isso é muito profundo. O seu negócio é gente? Mesmo se você falar que não, não tem como. O seu negócio é gente. Mesmo se você falar assim, não, eu não quero me envolver, não tem como, querido, você vai ter que se envolver. Então, primeiro, para você edificar as pessoas, 4 pontos você vai ter que observar. Primeiro, ofereça às pessoas um desafio pessoal. Efésios 4, versículo 1 diz, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Todos nós recebemos uma vocação. Todos nós estamos nesse mundo com um propósito. O seu propósito em viver nesse mundo não é apenas para ocupar um lugar no espaço e seguir aquele período entre aquela estrelinha e a cruzinha, aquele tracinho no meio, que é o período da sua vida, não. Você vive com um propósito, você tem um propósito. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, não desperdicem suas vidas, seja tudo para o que Deus lhes fez. Nós possamos viver com o propósito da criação. Por que Deus me fez? Qual é o propósito da minha existência? E com certeza a resposta vai envolver relacionamentos. E você tem que saber como lidar com as pessoas. Faça a sua vida valer a pena. Porque todos precisamos de uma causa, um projeto, um sonho que desperte o que há de melhor em nós. Isso vai fortalecer a nossa vida. Muitas pessoas caem em depressão, a vida perde sentido, porque não tem alvos, não tem desafios, perde a esperança. E isso é muito ruim. Sabemos que há algo mais na vida do que apenas viver para você mesmo. Egocentrismo. Precisa haver uma causa, uma razão, um propósito que justifique por que estou aqui. Por que Deus me fez. Há pessoas em sua vida, querido, para as quais Deus quer te usar para ser um edificador, despertando nelas o que há de melhor. E esse papel que vai cumprir é você. Você pode abençoar uma pessoa edificando-a, ou você pode prejudicar uma pessoa com críticas, apontando as falhas, apontando os seus defeitos. O modo como você sabe o que Deus quer fazer em sua vida é olhar como Ele dotou você. Você é dotado de talentos, de capacidade que Deus lhe deu e de competências. E como você tem desempenhado isso? Essa é a nossa pergunta dessa noite. Como é que eu tenho desempenhado as competências, os talentos e os dons que Deus me deu? E mais, quanto mais a gente se envolve nos relacionamentos, mais dons Deus nos dá, mais Ele nos capacita. Mas o principal de todos é o amor, porque lidar com pessoas diferentes de nós, com opiniões diferentes, com cultura diferente, não é fácil. Deus deu a cada um algumas capacidades especiais, e sejam certos de estarem utilizando para ajudarem mutuamente.
Nós crescemos juntos através de relacionamentos, transmitindo ao outro as muitas espécies de bênçãos. 1 Pedro 4,10. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida para que cresçamos juntos. Precisamos destacar a força da outra pessoa para fazer as suas fraquezas irrelevantes. Igual eu falei, as falhas, os defeitos são evidentes. A gente percebe com facilidade. Mas as qualidades têm que ser destacadas para que os seus defeitos, as suas falhas se tornem irrelevantes. Exaltar a pessoa quando ela faz uma coisa correta. Elogiar a pessoa quando ela se dispõe a fazer aquilo que precisa ser feito. E não apenas criticar pelo fato dela não ter conseguido fazer ou pelo fato dela ter falhado em algum momento. Mas abençoar, ajudar a conseguir. E com isso a gente cresce mutuamente. Romanos 15, de 1 a 2, diz: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos, a fim de que ele cresça na fé. Nós que temos essa palavra, nós que temos a ministração de Deus em nossa vida, nós que estamos maduros na fé, nós temos que caminhar com os fracos na fé. Às vezes a gente rotula, a gente fala, não, fulano não quer nada, ciclano não quer nada. Às vezes o líder de pequeno grupo, ele está empurrando ali, ele mesmo, às vezes já ouvi isso, já fala, não, mas fulano eu vou desistir, não vou largar porque não quer nada. Todos nós temos um potencial, todos nós temos uma capacidade e um chamado. Precisamos de pessoas que despertem esse chamado em nós, que nos fortaleça, que nos empurra, que caminhe junto com a gente. E isso passa pelo amor. Se a sua motivação for gente, amor por gente, você vai ser bênção na vida das pessoas, com certeza. Todos nós precisamos de confiança, querido. Por mais falho que a gente seja, por mais difícil que a gente seja, é bom quando alguém confia em nós, quando alguém nos desafia e apresenta um propósito. E nos ajuda a caminhar nesse propósito. Jesus fez isso com Pedro. O nome de Pedro era Pedra. Jesus, ele exaltou as coisas boas que havia em Pedro. Pedro era um cara nervoso, um cara meio falastrão, mas Pedro elogiou, viu o que era de melhor em Pedro e o exaltou. Jesus fez isso com Davi, um homem falho, um homem cheio de dificuldade, mas Deus viu o que era de melhor nele. Sempre que você rotula uma pessoa, você reforça o que ela é. Quando você fala que uma pessoa é difícil, é desorganizada, é problemática, cria um rótulo, e essa pessoa cada vez vai ficando pior. Agora, quando você fala para as pessoas o que ela pode ser, é diferente. Mesmo com toda a dificuldade que a pessoa está, você fala, não, mas aqui é o caminho que a gente vai conseguir sair dessa situação. O problema ela já sabe, ela vive o problema, mas se você quer ajudá-la, você tem que apresentar para ela o lado positivo, as coisas boas que a pessoa consegue fazer, as coisas boas que ela tem, porque todos nós temos coisas boas. Animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. 1 Tessalonicenses 5:2. Nós podemos muitas vezes falhar nos nossos relacionamentos. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu me pego fazendo muitas vezes. Mas é com amor que a gente vai exortar, é com amor que a gente deve ministrar na vida daquela pessoa para que ela possa reconhecer o seu erro, a sua falha e continuar na caminhada. Agora, se você faz isso pelo motivo de egoísta, apenas para mostrar para a pessoa que ela está errada, você vai acabar de afundar aquela pessoa e vai ficar difícil dela sair daquela situação que ela se encontra. Solta o vídeo, já está pronto? Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse, já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós.
Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três, mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa. Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos. Chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas. Isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo: para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Amém. Queridos, quando você for encorajar uma pessoa, você deve ser sincero. O seu coração deve estar cheio de amor, de compaixão pelas pessoas. A gente não deve falar apenas um montão de palavras que a gente aprende ou fazer isso de forma mecânica, não. Mas nós devemos sentir amor, compaixão pelas pessoas. Não seja algum tipo de manipulação de palavras. É necessário ser sincero, ser genuíno. Nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para edificar, para construir relacionamentos. Precisa de constância, não seja mesquinho com o encorajamento. Em todo o tempo, querido, ao nosso redor, em todo o tempo, com os nossos relacionamentos, nós temos que ficar motivando as pessoas. Nós temos que ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para ministrar na vida das pessoas.
A Bíblia diz que a gente erra muito porque a gente não conhece as Escrituras Sagradas e nem a dimensão do poder de Deus. Nós temos que ser diferentes dos nossos relacionamentos. Nós temos que ser diferença nessa sociedade. Nós temos que abençoar as pessoas. Para você encorajar as pessoas, querido, quem estiver se relacionando com você, você deve ser específico para se tornar efetivo. Você precisa ser específico no encorajar. Quanto mais específico for no encorajar as pessoas, maior será o impacto que você vai causar na vida dessa pessoa. Não é ser genérico, não. Às vezes a gente fala assim, fulano, ora por mim, eu vou orar, Deus abençoe fulano. Ser específico. Fala, meu irmão, eu vou orar por você, mas você tem que entender que a gente tem que mudar em algumas coisas. Eu vou orar pela sua vida financeira, mas qual é a sua relação com o dinheiro? Você está amando o dinheiro mais do que a Deus? Ensina as pessoas como comportar, ensina as pessoas acerca da palavra de Deus. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24, versículo 26. Você não tem que falar o que a pessoa quer ouvir, você tem que falar o que ela precisa ouvir. Mas a forma como você vai falar é que vai fazer a diferença. Você tem que falar em amor. Você tem que sentir a necessidade da pessoa, sentir a dor da pessoa, sentir a falha da pessoa e saber que aquilo ali não vai levar ela a lugar algum. Quantas experiências nós temos que a gente pode transmitir para as pessoas para que não cometam os mesmos erros. Mas às vezes as pessoas se fecham porque sofreram, foram machucadas em outros relacionamentos e não querem mais se relacionar. Se porventura você foi machucado em algum relacionamento, você tem que se abrir, querido. Você tem que deixar Deus ministrar na sua vida, através de pessoas. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Vai usar pessoas para falar com você, aonde você tem que mudar. O que não está dando certo e por que não está dando certo. Abra-se a relacionamentos, abra-se para pessoas terem intimidade com você, ter liberdade para falar onde é que você tem que mudar, para que você possa crescer. Pessoas feridas não querem confiar novamente em outras pessoas, isso é fato. Mas você só poderá avaliar sua saúde emocional se você se der uma nova oportunidade de se relacionar. Provérbios 27, 17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Você imagina um ferro afiando o outro? É pancada seca, dura. E nós crescemos assim como o ferro afia o próprio ferro. O meu relacionamento com o Cleves, a gente tem divergência, a gente tem dificuldades, tem luta, mas a gente cresce junto. Quando eu falo, Cleves, eu estou pensando em desistir. Não, vamos lá, porque é por aqui o caminho. E vamos orar, e vamos seguir. Você pode, você tem condições, você tem capacidade. Isso vem de Deus. Você não vai falar isso porque você quer agradar a pessoa. Você acredita no potencial da pessoa. Você acredita que o Deus que opera milagres vai trabalhar na vida da pessoa. A Bíblia diz que a oração do justo ela é eficaz. Ore pelos seus relacionamentos. Ore pelas pessoas que convivem com você, que você sabe que tem dificuldade, muitas vezes de comportamento, muitas vezes dificuldade nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos, para que você possa encontrar espaço para ministrar na vida dela. Hebreus 10, 24 diz que em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplentemos uns aos outros em ser prestativos, em ser bondosos uns para com os outros. Nossa geração, o mundo aí fora pregou que você tem que ser egoísta. Embora não fale com essas palavras, mas o nosso lema é ter, é possuir, é não dividir, é acumular. Totalmente contrário àquilo que o Senhor Jesus ensinou, que é dividir, é dar. A Bíblia fala que é dando que se recebe. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas nós estamos caminhando pelo caminho contrário. Ao invés de abençoar as pessoas, nós queremos apenas ser abençoados. Isso é egoísmo. Romanos 12, 10. Tenhamos uma verdadeira afeição mútua, a quem de boa mente damos o crédito. Ofereça às pessoas conselhos verdadeiros, sem egoísmo, sem falsidade, sem falsa modéstia, sem querer apenas agradar os ouvidos da outra pessoa, mas verdadeiros. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. A gente tem que falar a verdade. A gente não deve ser
condescendente com coisa errada, ser complacente com coisa errada, com pecado. Tem que falar a verdade. Mas é porque a gente ama que a gente vai falar a verdade, não porque a gente quer apenas revelar o erro da pessoa, revelar a falha da pessoa, mas é porque a gente quer que a pessoa se transforme, a gente quer que haja transformação e haja crescimento. Seu foco está em firmar a pessoa, corrigir o comportamento. Por isso a gente tem que falar a verdade em amor. Não tenha medo de dizer a verdade, com medo de perder a pessoa. Às vezes a gente não fala porque não quer magoar as pessoas, deixa as pessoas cometendo os mesmos erros. A gente tem que falar a verdade para o filho, para o irmão, para o seu liderado, muitas vezes para o seu líder. Em amor, querido. A motivação é essa. A série de estudo é despertar em nós o amor pelas pessoas, o amor pelos relacionamentos. Todos precisamos de observações honestas sobre nossas atitudes. Todos nós. Mas nós deixamos as pessoas nos exortar. Você tem exortado as pessoas a quem você ama, a quem você convive? Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, temos dificuldades, temos lutas. Nada melhor do que quando alguém chega na gente e fala da nossa dificuldade, mas nos impulsiona para vencer, para conseguir. A gente tem convivido com algumas pessoas, alguns líderes, que chega para a gente com dificuldade, fala, não, porque está assim, está assado, eu não estou dando conta. É ferro afiando ferro. É difícil. Mas a nossa esperança é em Deus. A solução para os nossos conflitos, para a nossa resposta, antes vem de Deus. A Bíblia fala que enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha em nosso favor. Se nós colocarmos a nossa esperança em nós mesmos, na nossa capacidade, a gente vai sucumbir. Mas se nós acreditarmos que o projeto de Deus é gente, e nós nos dispusermos a ser abençoador de gente, o que a gente vai falar vai vir de Deus. Se a gente abrir mão do nosso egoísmo, se a gente abrir mão das nossas verdades muitas vezes e deixar Deus ministrar através do amor, aí a gente vai alcançar o coração das pessoas e as coisas vão mudar. Precisamos de pessoas que sejam honestas conosco nas nossas falhas, nas nossas dificuldades. Provérbios 27, versículo 6 diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Ele fará isso para o seu benefício. Às vezes parece dura a repreensão, às vezes parece dura a exortação, mas quando ela é feita em amor, é para produzir crescimento. E nós temos que estar prontos para ouvir, muitas vezes aquilo que a gente não quer. Mas quando vem de pessoas que nos amam, é porque querem o nosso crescimento. A correção pode ser tanto poderosa como perigosa. A correção feita de modo certo edifica as pessoas, mas a correção feita do modo errado pode deixar cicatrizes para a vida toda e as pessoas se fechar para relacionamentos. Quando você corrige alguém, isso é muito sério. Nós devemos fazer isso da forma mais correta possível e apresentando a Deus com temor e tremor os nossos relacionamentos. E a diferença entre o modo certo e o modo errado de falar as coisas para as pessoas é a atitude, a motivação. O que nos motiva a falar aquilo para aquela pessoa? Se for para produzir crescimento, se for por amor, por compaixão, você pode ter certeza que os frutos virão. Agora, se você for falar aquilo apenas para expor a pessoa na dificuldade, na luta, todos somos bem conscientes da maioria das nossas falhas. Não precisamos de ninguém para apontar, para nos botar para baixo. Nós mesmos fazemos isso muitas vezes nos cobrando. Nós precisamos de pessoas para nos colocar para cima quando a gente erra, quando a gente falha. Você precisa se perguntar, qual é o meu motivo para fazer isso? O meu negócio é gente. Eu quero ser abençoador de gente. Se essa é a sua motivação, queridos, é em amor. Não existe outra maneira. Não é porque você exerce um cargo, não é porque você exerce uma liderança, mas é porque você ama a pessoa. E você fala para ela aquilo que Deus ministrou na sua vida. Aquilo que você sabe que vai ser edificante para a vida dela. Efésios 4, versículo 15, fale a verdade em amor, repetindo o texto, né? Amor significa dar às pessoas o que elas necessitam e não o que elas merecem. Foi assim que Deus tratou com a gente. Ele nos enviou o seu Filho amado, porque nós carecíamos da salvação, carecíamos da graça, e não o que nós merecíamos. Nós devemos tenhamos uma verdadeira afeição mútua, a quem de boa mente damos o crédito. Romanos 2, 12 e 10. Se você quer ser um edificador de pessoas,
você tem que destacar o que há de melhor na vida das pessoas, nas atitudes. Elogie o crescimento, as mudanças. Muitas vezes a gente desafia as pessoas para fazer alguma coisa, as pessoas se envolvem e a gente aponta quando erra. Porque não está indo, porque está difícil, mas aquilo que ela faz de bom a gente não exalta, a gente não elogia. Você tem que fazer isso com as pessoas. O seu filho está na escola esforçando, tal, parabéns, filhinho, porque você ama. E muitas vezes na nossa relação de trabalho, na nossa relação na igreja, a gente não faz isso. Quando a pessoa acerta, a gente não quer dar o crédito. A gente não quer edificar a vida daquela pessoa elogiando o que ela fez. O Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, ele fala que Deus pode fazer grandes coisas através da pessoa de que não se preocupa de quem é o crédito. Deus pode usar grandemente as pessoas que não querem o crédito para si, mas que Ele quer ver outras pessoas se darem bem, outras pessoas recebendo crédito, outras pessoas sendo abençoadas pelo que Ele fez. Honre as pessoas com a sua vida, querido. Glorifique a Deus e atribua crédito às pessoas que fazem progresso e geram resultados. Quem não reconhece a excelência dos que se esforçam, premia a mediocridade dos encostados. 5 são as formas de edificar as pessoas. Primeiro, dando um desafio pessoal, dando-lhe confianças completas. A gente tem que apostar nas pessoas, tem que acreditar nas pessoas. Os conselhos que a gente der tem que ser honestos, tem que ser conselhos em amor, tem que ser prático. E o crédito, a gente tem que dar o crédito para a pessoa pelo que ela fez, pelo esforço. Muitas vezes ela não consegue atingir o objetivo, mas o esforço dela tem que ser exaltado. Geralmente ficamos tão aprisionados dentro de nós mesmos que não temos tempo nem para nos relacionar, para nos envolver com pessoas. Às vezes a gente se fecha no nosso mundo e não quer estabelecer relacionamentos. Mas para viver em comunidade, você tem que estar aberto a relacionamentos. Às vezes a gente senta no mesmo lugar na igreja e cumprimenta as mesmas pessoas, e quando termina o culto, a gente não quer abraçar as pessoas que a gente não conhece. A gente quer, igual o pastor falou um dia brincando aqui, a gente está cumprimentando o irmão lá do outro lado porque conhece, mas o que está próximo da gente que a gente não conhece, não quer abraçar, não quer se abrir para novos relacionamentos. E quanto a gente cresce com pessoas que convivem com a gente. Quanto mais pessoas você conhece, mais cultura você conhece, mais histórias você conhece, mais você cresce. Abra-se para novos relacionamentos. Não tenha medo, não. Hebreus 10, 24. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplantemos uns aos outros em ser prestativos, em ser bondosos uns para com os outros. Deus tem sido bondoso com você. Olha para a sua vida. Olha quem você era. Olha onde você está, quem você é hoje. Vê o quanto Deus tem sido bondoso com você. E qual o propósito dessa bondade? É para que você possa abençoar outras pessoas. Os romanos, na época em que os cristãos estavam se formando, depois de Jesus terem vindo à terra, costumavam confundir as palavras Cristo com Crestos. Cristos, em latim, Cristo significa enviado, né? Cristo. E Crestos significa bondade. E os romanos confundiam Cristos com Crestos. É uma confusão boa, né? Cristo com bondade. Se você é cristão, você tem que ser amoroso. Você tem que ser bondoso. Tem que confundir essas coisas na sua vida. Se você é cristão, mas você não é bom com as pessoas, se você não ama as pessoas, é um contraditório. Porque não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. É o que a Bíblia diz. Se Cristo vive em mim, eu tenho que viver em amor. Porque Cristo se fez amor por nós. Cristo é amor. E se nós falamos que somos cristãos e não amamos as pessoas, como que eu posso falar que eu amo a Deus, se eu não amo o meu próximo? Se eu não amo as pessoas que me machucam muitas vezes? Cristo sendo crucificado, sendo furado, intercedendo pelas pessoas, amando as pessoas. E às vezes a gente não ama porque a pessoa falou mal da gente, porque as pessoas não corresponderam com as nossas expectativas, e a gente vira as costas para a pessoa, não quer se relacionar. Isso não é ser cristão. Ser cristão é, se preciso for, entregar a sua vida pelo seu irmão. Você pode ser um edificador de lares, do corpo, da reputação, da sua aposentadoria, mas nenhuma dessas coisas vai durar eternamente. Há uma que é eterna,
a uma que deve ser a atividade mais valiosa da sua vida, que é edificar pessoas. Relacionamentos são mais importantes do que realizações. Você pode ter tudo, você pode ser rico. Se você não tiver relacionamento, você é um miserável. Quantos os psicólogos afirmam isso, que os relacionamentos são as causas da maioria das doenças psicológicas. Os suicídios se dão pelos relacionamentos doentios, na maioria das vezes. E nós podemos nos edificar, nós podemos crescer juntos. Talvez a gente não sabe qual é a dificuldade das pessoas que se relacionam com a gente, talvez as pessoas não se abrem porque não têm confiança, porque sofreram algum trauma em relacionamentos anteriores. Mas a palavra do Senhor nos exorta a nos abrirmos, a confessarmos os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que possamos crescer junto e alcançar a misericórdia de Deus. Imagina o impacto na sua família, imagina o impacto nessa cidade se nós resolvermos viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros, sinceros, edificando, exortando. Jesus com 12 homens, eles impactaram o mundo. Imagina se nós fizermos a mesma coisa, como seria essa cidade? Não é verdade? Provérbios 11:17, quem age com bondade faz bem a si mesmo. Na tradução NVI diz que quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Tenha certeza de que se você estiver semeando bondade, você vai colher bondade. Se você estiver semeando amor, você vai receber amor. O contrário também é verdadeiro. Se você semeia maldade, você vai colher o que você semeia. Não adianta você achar que você vai plantar uma coisa e colher outra. O que você plantar é o que você vai colher. O que você semear é o que vai crescer ao seu redor e o que vai retornar para você. Pessoas bondosas são felizes, satisfeitas. Pessoas indelicadas, sem amor, são infelizes, são fechadas, são muitas vezes egoístas. Pessoas que só pensam em si, não importando quanto dinheiro ela tem, igual eu falei, são infelizes, são miseráveis. Ver pior de cada um, querido, pode se tornar um vício. Às vezes a gente só vê as coisas negativas das pessoas, só vê aquilo que há de ruim na pessoa. E não tem o olhar de amor para ver aquilo que é bom na pessoa, para que a gente possa conviver com ela e fortalecer naquilo que é bom. Todos nós temos coisas ruins, todos nós temos coisas boas. E quem faz a diferença em nós é Jesus convivendo com esse relacionamento. Eu tenho que fazer isso porque Jesus habita em mim. Jesus me chamou para uma nova vida. Então eu tenho que viver relacionamentos saudáveis. Eu tenho que aprofundar em relacionamentos para que Cristo se revele cada vez mais nos nossos relacionamentos. Romanos 5:8 diz que mais Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus te ama como você está, querido. Como você é. E nós temos que amar as pessoas como elas são. Não pelo que elas possam fazer por nós, mas pelo que elas são. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Isso é demonstração de amor. Quando a gente ama aqueles que nos amam somente, a gente não faz nada demais. Cristo morreu pelos pecadores, aqueles que estavam crucificando, Ele morreu por eles. E nós temos que amar as pessoas que nos ofendem. Nós temos que amar as pessoas que nos criticam. Nós temos que amar as pessoas que são difíceis de relacionamento. Aí a gente vai estar amontoando brasas vivas em nossa cabeça. Eu quero terminar com as palavras do Mestre Jesus. João 8, versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua prática de pecado. Se o próprio Jesus, que tem toda a autoridade para julgar, para condenar, não condena o pecador, não condena as pessoas que andam com falhas, tampouco eu e você podemos julgar alguém, podemos apontar as falhas ou condenar alguém. Nós devemos amar, orar um pelos outros e nos fortalecer, sabendo que em Deus nós somos fortes. Em Deus
nós podemos superar todas as dificuldades de relacionamentos, todas as dificuldades da nossa vida, se Deus for o nosso foco, o nosso alvo. Se gente for o nosso negócio, os nossos relacionamentos serão saudáveis. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Pare de se condenar, querido. Não deixe que o inimigo venha te enganar com acusações, falar que você não pode, que você não consegue. Saiba que Deus quer você por cima, por cabeça. Deus quer você operante na obra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos o amor do Senhor, ó Pai, que é incondicional em nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja ministrando em nossos corações, ó Deus, para que possamos amar as pessoas. Que o Senhor possa estar enchendo o nosso coração de amor, Senhor, para que a gente viva esse amor através dos nossos relacionamentos. Não permita, Senhor, que eu venha rotular as pessoas, ó Deus, porque elas são difíceis, porque têm dificuldades, mas que eu venha exaltar, Senhor, aquilo que há de bom nelas. Que as nossas atitudes, ó Deus, nos nossos relacionamentos sejam atitudes de amor, Pai. Atitudes de bondade. Ensina-nos, ó Deus, a amar em verdade, a amar em ação, Senhor, não apenas em palavra. Sonda nossa mente, ó Pai, nosso coração, e aquilo que não estiver, Pai, conforme a Tua vontade, o Senhor esteja restaurando em nossas vidas, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos exercitar isso de verdade. A gente está cantando aqui que nós precisamos uns dos outros, não é? Não é isso? A gente acabou de ouvir aqui que a gente precisa do outro, precisa do melhor do outro, precisa enxergar o melhor do outro. Então, eu queria que você saísse do seu lugar agora e que você estivesse com alguém que você não conhece aqui dentro. Vamos lá, você vai conhecer agora essa pessoa. Bora, sai do seu lugar, sai do seu cantinho. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Canta junto com ela aí agora. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família,
família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que em Ti somos vencedores, Senhor Deus, e em Ti temos relacionamentos saudáveis. Leva todo mundo em paz para casa, Senhor Deus, e que domingo que a gente possa estar aqui, Senhor Deus, te louvando, te adorando, Senhor Deus, e exaltando o Teu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor Deus, é isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ótimo feriado para vocês, gente, até domingo.